para a mesa aqui, ter a honra de chamar o Evandro Salles e o Daniel Moreira para a gente conversar. Partido do Trabalho, Daniel Moreira. Você quer que eu passe o teu PowerPoint? Se eu posso passar, você que sabe. Eu posso passar? Pode, claro. Só falar um pouquinho do Daniel Moreira. Daniel, não vou dizer de onde ele é, acho que eu já disse, mas vocês vão perceber pelo sotaque muito facilmente. Mas ele é graduado em comunicação e ele trabalha nesse diálogo entre processos documentais e as artes visuais. Então, ele utiliza a fotografia e o vídeo como suporte. E é uma pessoa que, né, super premiada, já teve prêmio Funarte Marc Ferrer de Fotografia em 2014, também em 2011, tem o Pierre Verger em 2019, enfim, e tantas outras exposições, não vou me alongar aqui, outros prêmios, e o Evandro Salles, que também todos nós conhecemos, e vou só ficar aqui para assistir. Eu já vi, mas vou assistir, daqui dá para ver, e a gente conversar. Então, Daniel, é com você. Boa tarde, pessoal. Vou agradecer a Carol, grande amiga aqui, e o Evandro, o pessoal de todo o Centro Cultural. É importante a gente ter nessas iniciativas em tempos de crise. Então, assim, quando a Carol me chamou, eu faço parte da direção de um espaço cultural em Belo Horizonte que chama Viaduto das Artes, que é um espaço concebido e criado pelo Leandro Gabriel, esse amigo meu que veio comigo, escultor e gestor cultural, motorista até aqui. E, enfim, a gente sabe das dificuldades de uma gestão cultural, o que demanda, e a gente também passa por isso. Então, quando, assim, é importante, né, esse tipo de iniciativa, independente de valor, no aperto, a gente sempre faz. Isso aí não tem... Quem vem na arte já tá meio curado nisso. Mas, enfim, é um prazer estar aqui. Eu, quando a Carol me convidou, pensei, poxa, eu vou falar de quê? Eu vou falar da minha exposição que está aberta agora, porque só tem mais 20 dias, ela encerra, está em Brasília. E essa exposição minha que está em Brasília, ela é um compilado de 3 séries minhas que eu levei 10 anos para concluir. Eu só reuni essas 3 séries uma vez, que foi no Centro de Fotografia de Montevidéu, que inclusive a curadoria do Joaquim Paiva, ele escreveu o texto, fez a curadoria para mim, que é uma honra até, participo da coleção dele, né, eu acho que o Joaquim dispensa apresentações. E quando veio para cá, ela veio num outro formato, foi para Brasília, no Centro Cultural do Tribunal de Contas da União. E ela está lá até o dia 2, lá quem está fazendo a curadoria é a Sinara Barbosa, que é até aqui do Rio de Janeiro também, a Sinara, se eu não me engano. E, enfim, essas 3 séries, elas começam, na verdade, eu começo com Paisagem Ambulante, que é uma série que eu produzi de 2010 a 2015. Entre 2014 e 2016, eu produzi uma outra série que se chama Desencanto, e de 2018 a 2021, eu produzo uma outra série que se chama Sob o Mesmo Céu. Foram séries que já foram expostas em vários locais e que, quando eu termino essa terceira série, sem querer, eu percebi que eu estava tratando de um tema que era sempre recorrente, que é a problemática da moradia no Brasil. A minha fotografia no campo das artes visuais, eu trabalho... a princípio pode parecer que tem uma pegada de fotojornalismo, mas não é. É o que a Carol falou. Eu estou ali, eu vejo meu trabalho transitando entre as artes visuais e a fotografia documental. Não que seja problema, porque eu tenho vários fotojornalistas que eu admiro demais, assim.
mas é porque o meu trabalho é uma realidade enxergada e editada por mim, e não com compromisso da realidade em si naquilo ali. É claro que as imagens, né, traduzem o mundo real, mas elas são editadas a partir da minha vivência. Então, são séries construídas a partir da minha percepção de mundo. Em Paisagem Ambulante, ela começou em 2010. Eu trouxe catálogo, tá, para o pessoal. Vai ser lançado dia 30 lá em Brasília, mas eles já me enviaram alguns, então eu posso aqui distribuir, está ali com o Leandro no final, vocês vão receber também. Motorista entrega os livros também. Artista, para sobreviver, tem que ter amiga artista também, fica a dica aí, porque... Não é, Carol? Só. Todo mundo empurrando, a gente vai. Mas, enfim, em 2010, eu casei com minha ex-namorada de faculdade, estamos casados até hoje, e nós namorávamos na faculdade e ela morava lá perto de casa. Enfim, eu era jovem, terminamos, voltamos, e só que ela estava morando, ela assumiu uma empresa da família que era em Ipatinga. Eu falei, pô, se já é difícil ser artista em Belo Horizonte, ser em Ipatinga, eu estou fodido, né? Eu não vou para lá nem fudendo. Eu caso, mas fico em Belo Horizonte. Ela concordou, e daí eu comecei a fazer o mesmo trajeto de 200 quilômetros, todo final de semana, no percurso de rodovia que tem mais acidentes no Brasil, que é a Rodovia da Morte, que é 381. Então, eu passei semanalmente, durante 5 anos, todo final de semana, eu fazia esse percurso para vê-la, depois tivemos filhos, e ver meus filhos e tal. E aí, nesse percurso, agora até que está num processo de duplicação, que está sendo finalizado até por agora, já melhorou muito, mas quando eu fiz esse trabalho para rodar 200 quilômetros, às vezes eu levava 9 horas, porque tinha muito acidente. Para quem não conhece, a 381 é a saída de Belo Horizonte, ali de Minas Gerais, para o Espírito Santo e para a Bahia. Então, a quantidade de caminhão é enorme, assim, é a única saída que tem. E a estrada era muito ruim, é uma estrada única, cheia de curva e que só passa um carro para ir e um para voltar. Então, assim, a quantidade de acidente, de pessoas mortas, de carga virada, é uma coisa absurda. E aí, a partir do momento que eu comecei a ficar parado nesses percalços assim, do caminho, eu comecei a perceber que existia ali uma outra realidade que a gente não percebe, que são das estradas, né? Porque a estrada é um caminho que interliga 2 pontos, né? Uma viagem é isso. Então, é um espaço de passagem muito rápido, mas para quem vive ali naquele espaço, é um espaço muito lento de tempo. O tempo passa de uma maneira muito lenta. E eu comecei a vivenciar isso. Então, eu comecei a capturar imagens da beira da estrada e comecei a percorrer esses espaços enquanto eu ficava parado. Então, quando eu via que ia ficar muito tempo, eu comecei a criar uma experiência, comecei a perceber a quantidade de tempo que eu ficaria parado, eu simplesmente encostava o carro e começava a fotografar. Nesse processo, para eu chegar até uma construção visual que eu gostasse, foi de 1 ano fotografando, sendo que eu não usei praticamente nada. E aí, a partir desse 1 ano de pesquisa, os meus trabalhos, geralmente, eles são muito demorados. Eu trabalho em séries e séries muito longas. Eu não consigo, por exemplo, para mim é muito difícil, muito penoso eu produzir um trabalho para uma exposição. Eu tenho um trabalho de criação que ele me demanda muito tempo, muita pesquisa. E esse trabalho em específico ele é um exemplo disso, assim. Eu fiquei 1 ano fotografando até eu achar a primeira foto que eu gostasse, ali um primeiro conjunto de imagens que eu gostasse. E dali eu começo a fotografar essas paisagens, né? Essas paisagens que vou começar a passar. A gente pode diminuir pelo menos essa luz aqui? Não, só para o pessoal. Eu não sei como o pessoal está enxergando. Pode diminuir a luz, por favor? Obrigada, Flávia. Isso. Então, eu começo a fotografar essa beira de estrada que eu vou encontrando, nesse silêncio que eu vou vivenciando, e que são imagens até um pouco cinematográficas, assim, né? Tem eu sempre gostei muito de cinema, então minha referência vem muito do cinema, vem enfim, de Paris, Texas, uma série de coisas assim, que eu sempre gostei muito.
E aí eu começo a fotografar essas nuances de uma certa humanidade que passou por ali. Tá vendo? Então, assim, é um posto, um cachorro fechado. O interessante desse trabalho é que, com a duplicação, todos esses espaços que eu fotografei, eles não existem mais. Então, assim, o trabalho, sem querer, ele tomou um conteúdo histórico que eu não imaginava que ele teria, assim. Então, eu começo a fotografar essa possibilidade de sociedade que existe ali em volta. E aí, de tanto começar a me enfronhar por esses beiras de estrada, eu começo a conviver com os andarilhos também e começo a fotografá-los, assim. Então, eu começo a fotografar essa teia de relações que se estabelece assim, entre esse mundo ocupado e essas pessoas que ocupam aquele ambiente. E como que eles se deixam se contaminar, assim. E eu começo a entender que quando o cara sai, porque eu começo a conviver com esses andarilhos, é muito recorrente eles me falarem que eles saem de casa porque eles querem, ou porque eles estão cansados da vida que estão levando, ou briga familiar, enfim, o cara sai sem nada, mas à medida que ele vai passando na estrada, ele começa a acumular as coisas, né? Porque ele vê que ele precisa sobreviver. Então, da mesma maneira que eu tenho algo descartado na beira da estrada, os andarilhos que estão ali na estrada, eles começam também a fazer parte desses entulhos, pegando, levando, utilizando para dormir. E foi se criando esse mundo alternativo assim que eu fui percebendo. E aí, para eu chegar nessa estética que eu almejava, já estava na beira da estrada, 8, 9 horas para chegar nessa cidade, eu resolvi que o trabalho ele tinha que ter um conteúdo estético para criar-se uma narrativa do que eu enxergava. Então, eu passei a fotografar só em dias de chuva e na parte da manhã, que eu entendi esse silêncio. Então, eu passei a fotografar no final do ano até terminar as chuvas ali que começam o verão. Então, por isso até que ele levou 5 anos, porque eu só fotografava durante 3, 4 meses do ano, que eu ia para a estrada, né, eu continuava vendo minha esposa, mas não me interessava aquela luz dura documental. Eu comecei a enxergar esse espaço quase que como se fosse uma bolha atemporal do que eu estava vivendo ali, porque a estrada ela é sem cor mesmo, nesse sentido, né? Então, eu queria que o trabalho ele não conseguisse ser datado, fosse algo realmente dentro de uma bolha que eu enxerguei aquele universo ali, e dali eu faço esse recorte pictórico e crio essa série que se chama Paisagem Ambulante 381. Né? Até porque os andarilhos, eu enxergo quase que como umas paisagens também andando, assim, né? Como se fosse uma extensão do que é deixado ali à beira da estrada também. Então, assim, eu começo a fotografar essas ocupações urbanas à beira da estrada e essas pessoas que vivem ali nesse ambiente, sabe? Dessa maneira poética, assim. E eu começo a fotografar, eu começo a encontrar, é interessante, assim, a gente ir amadurecendo, né, no universo das artes. Eu nunca tive muito interesse pela escultura. Quando eu comecei, né? Fotógrafo tem muito disso, é até muito difícil encontrar um fotógrafo que trabalha em artes visuais que deixa a fotografia de um campo muito técnico e começa a se experimentar, porque a fotografia tem essa coisa de te deixar ali amarrado. Mas, à medida que eu fui convivendo com amigos, eu fui convivendo mais com pessoas do universo das artes, inclusive com o Leandro, que é escultor, eu começo a enxergar esses andarilhos como esculturas mesmo, assim, andantes, né? E começo a fazer uma referência aos trabalhos do Aleijadinho. Então, começo a enxergá-los como certos profetas, assim, né? Então, assim, é a fotografia, mas ela tem uma referência, para mim, escultórica muito grande, assim. Então, eu começo a trabalhar esses quesitos dentro desse trabalho, assim, essas outras linguagens dentro da fotografia. Tá vendo? Então, assim, é um trabalho atemporal, onde eu trabalho o retrato clássico, o portrait, quase que como uma escultura. E eu passo a dar também para os objetos que eu fotografo à beira da estrada uma relevância também escultórica, não só pictória no sentido da fotografia em si, né? Eu enxergo quase que como se fossem esculturas, assim. E aí eu vou oscilando entre essas esculturas e o cinema, né? São imagens também que têm uma referência, eu acho que muito grande, assim, com o cinema. E vou conhecendo essas figuras, assim, né, que cada um tem a sua particularidade. Esse mesmo tem o mesmo coração tatuado 3 vezes no corpo, porque são 3 mulheres que ele já separou. Então, assim, são essas figuras que a gente vai conhecendo, né? Esse outro aqui que eu estava, eu acho assim, são coisas da vida assim que o trabalho vai ganhando. Tem um amigo meu que chama Guilherme Cunha, que faz o Festival Internacional de Fotografia, o Gui Cunha,
que ele fala uma coisa que é interessante. Ele fala, cara, o trabalho é vivo. E eu nunca entendi isso direito, até eu começar a ter os meus trabalhos circulando. Eu entendo assim, o trabalho ele ganha uma potencialidade à medida do tempo, né? E hoje eu edito um trabalho meu a partir da minha vivência que eu já tive e vou tendo nas artes visuais. Às vezes eu dou uma importância hoje para uma fotografia que antes eu não dava, né? Eu acho, pô, eu achava essa foto horrível, hoje eu olho, pô, essa foto é espetacular para expor. Então hoje eu entendo, o trabalho é vivo. Um exemplo disso é esse cara aqui, olha lá, essa foto foi feita em 2010, ele já usava de pendurada aqui uma máscara. E eu acho que essa foto hoje representa tanto o Brasil, né, que é algo que tenta manter uma certa dignidade, mesmo tá sujo, apanhado e sofrido. A hora que eu fui fotografar esse cara, ele dentro dessa dignidade, nenhuma das fotografias eu dirijo. Eu peço para eles pararem, olharem para mim, ou para a estrada, que era para onde eles estavam olhando mesmo. Mas esse cara ele se impôs de tal maneira que é muito parecido assim com o nosso país. Nessa coisa da Havaiana aqui, o Brad Brasil ali, esse colar quase que com essa coisa do turismo aqui para as nossas praias e tal, e tentando se manter, né, com uma certa dignidade, mas que o cara está numa situação extremamente precária. Assim. Então, assim, as imagens, com o passar do tempo, elas vão ganhando essa importância. Esse cara foi um uruguaio que eu fotografei, esse cajado dele, ele é uma faca dentro que ele tira para a hora que ele for dormir, ele se proteger. E é um uruguaio que está rodando aí a América Latina, já tinha 7 anos que ele estava, se eu não me engano, que ele estava rodando, e eu fui encontrá-lo nesse pedaço, ele indo lá para Salvador. Enfim, e aí eu fui tendo essas histórias e conversando, né, com essas pessoas, assim. É até interessante, eu pego do lado ali, eu perguntei até para ele, poxa, mas aquele cheio de cicatriz, falei, cara, para que tanta chave se você não tem casa? Ele falou, não, mas isso aqui é para lembrar que eu tenho para onde voltar, entendeu? Então, assim, eu fui conversando e fazendo esse trabalho com essas pessoas e fui fazendo, esse estudo meio que, né, de retratos à beira da estrada, e onde cada um eu ia enxergando uma característica muito individual. Esse aqui mesmo, a mão dele parece um martelo, assim, é um cara que tem uma potência muito grande, assim. E à medida que eu fui construindo esse trabalho, eu começo a entrar na outra série, que se chama Desencanto. Eu começo a perceber que à beira da estrada ali, eu começo a encontrar uns parques alegóricos, itinerantes, uns circos e tal, meio ciganos, assim, que estão muito ligados a essa estética e esse estilo de vida que os andarilhos têm. E aí eu começo a fotografar esses parques que estão à beira da estrada porque não tem onde ficar e que servem às periferias das pequenas cidades, assim. E aí eu ainda estou bem envolvido, né, com essa estética da paisagem ambulante. Eu trago isso para esse trabalho que se chama Desencanto, até que eu chego na borda das cidades, que são as ocupações urbanas, e começo a fotografar os moradores das ocupações. E aí eu tenho uma mudança nessas séries que eu passo a usar a cor, que são chapas de cromo, 4x5, grande formato, porque a partir do momento que eu chego ali, toda aquela coisa cinzenta, mesmo os parques que eram empoeirados, cinzentos, eu vejo uma certa esperança dentro da casa dessas pessoas, e que era tudo muito colorido, assim. Então aqui eu assumo a cor, só que eu mudo um pouco a estética, eu saio dessa estética escultórica que eu estou trabalhando e volto para a fotografia com uma referência muito grande na pintura. Então, eu começo a fotografar utilizando muita luz de janela ou espaços coloridos ali, e começo a beber na pintura renascentista para fotografar as ocupações urbanas. Então, assim, de um determinado ponto de vista, é claro que é a fotografia, mas é a fotografia contaminada por outras influências no universo das artes visuais. E, assim, essas construções eu começo a achar sensacionais dentro desse universo que eu estou fotografando. Essa foto mesmo específica, por exemplo, essa aqui anterior era se eu não me engano, essa senhora com a neta e a bisneta, porque a filha sumiu no mundo. Mas o fato é que você tem praticamente 4 gerações pulando a filha, né? Aqui são 3, mas na verdade são 4, porque a filha não está presente, mas ela existe em algum lugar. Que as 4 pessoas trabalham vendendo água num sinal. Então, assim, você tem
4 gerações vendendo, convivendo com a pobreza de uma maneira, pelo menos, digna, tentando sobreviver, mas que não consegue sair desse imbróglio, desse universo que elas estão. Aqui era uma casa de uma... Vocês vão até ver mais para frente aqui, de uma mulher de 20 e poucos anos com um filho, e era o que eles tinham para comer o resto do dia. E eu acho interessante, porque no mesmo espaço que tem, o fundo aqui, onde está preto ali, é o quarto, aqui eu estou na cozinha, e aqui é uma porta aberta que não tem nada, que eles fecham com um plástico. E assim, esse resto de comida que tem, eu acho muito simbólico, assim, sobre uma Bíblia, né, como se o que restasse fosse uma certa fé de melhora de vida, e o prendedor de cabelo, que é o que ela usa ali, o que ela tem para arrumar o cabelo para sair para trabalhar. E essa é uma moradora também da ocupação, tá vendo? Então, todo o recorte pictório assim, do trabalho, eu busquei muito nessas referências de pintura renascentista, assim. E eu levo isso para fotografia analógica, é tudo fotografado em filme. Tá vendo? E começo a construir assim, essas imagens, construir no sentido de enquadramento e luz e tal, né? Porque, como eu disse, nada disso é produzido. Como as casas são, como elas estão, as panelas estavam assim areadas depois do almoço, e nessa bancada de ferro do lado de uma cozinha de uma casa que eu estava fotografando, assim. Mas quando eu fui fazer esses trabalhos, quando ele foi para Montevidéu, com a curadoria do Joaquim, quando veio aqui para Brasília, que aí a curadoria foi da Sinara, eu não enxergava, eu não queria que fosse um trabalho todo dividido por séries, igual eu comentei um pouco aqui de cada série. Porque depois que eu terminei esse trabalho das ocupações, que é Sob o Mesmo Céu, eu acabou, apesar das estéticas serem um pouco diferentes, eu enxergava tudo como um conjunto e quase que um estudo sobre a problemática da moradia no Brasil e como que essas pessoas se intitulam ali. Porque, na verdade, tudo que eu fotografei é um não lugar. O andarilho, o que o andarilho é? Assim, ele não está na rua, ele está na estrada, mas ele está na beira também, entendeu? E ele está trabalhando, ele está vivendo do jeito que ele quer, da maneira como ele quer, mas ele não está, ele está numa linha muito tênue ali, de como ser colocado desse conceito de sociedade formal que a gente tem, né? Os parques, eles estão ali num processo de levar alegria para o povo, mas eles mesmos, coitado, é a coisa mais desalegre que tem, assim, e sem um lugar também para ocupar. Eles estão, né, em função de especulação imobiliária, uma série de outros fatores também, né, cobrança, rigidez das normas para que eles trabalhem. É uma coisa que vem de família também, então são famílias e famílias vivendo na beira da estrada, levando esses circos, esses parques pelo interior do Brasil. E eu chego nas ocupações que eles estão ali, eles ocupam um espaço, estão tentando trabalhar. Não é invasão, é muito diferente, é ocupado, são espaços que deveriam servir para essa finalidade, segundo a nossa Constituição. Mas, assim, que eles também têm uma insegurança enorme, e a sociedade ainda não consegue entender como lidar com esse problema, que são das pessoas que não têm a moradia digna, mas que querem trabalhar. Então, eu enxergava todo esse trabalho para quando fosse exposto, né? Nesse primeiro recorte, porque eu já havia exposto essas séries em várias instituições, foram expostas também fora do Brasil, mas nunca como um conjunto de imagens. Então, eu enxergava que fosse tudo um todo. E daí eu resolvi trazer que está tudo compilado nessa publicação aqui, que vai ser lançado no dia 30, como que esse trabalho ele foi editado. Tanto com participação aí do Joaquim, da Sinara, a minha maneira de enxergar. E então eu misturo essas obras todas como se fosse um trabalho só. E aí eu apresento a minha vivência com essas pessoas, que são moradores ou desses parques alegóricos, trabalhadores desses circos itinerantes, ou andarilhos, ou as crianças que estão ali ocupando esse espaço também dos circos, ou as ocupações urbanas. Né? E é interessante como que a estética ela é muito parecida, assim, né? É tudo muito atemporal.
parece que o novo ele só chega para uma certa classe social, assim. Quando a gente vai para esses locais, parece que são locais abandonados, assim, pelo poder público. Então, por isso que eu queria também que o trabalho fosse atemporal, porque ali é tudo muito atemporal. Daí eu acho que também vem o conceito de comunidade, né, que começa a ser ocupação comunidade, porque quem está do lado é o que te ajuda, não é o poder público. Quem vai subir o saco de cimento ali é o seu vizinho. E aí eu passo a conviver com essas pessoas, e são trabalhos que eu passo a criar uma relação muito próxima. Até hoje eu volto nas ocupações, a gente, até por meio do Viaduto das Artes, que é esse espaço que a gente tem, que está no Barreiro, que é uma região periférica de Belo Horizonte. A gente faz de lá um centro de doações também de ajuda para essas pessoas, e é uma maneira que a gente tem ali no viaduto também de levar a arte para eles. O Viaduto das Artes é um espaço que, depois vocês pesquisem no Google, quem tiver interesse, a gente tem lá uma galeria de artes, hoje, inclusive, o Bolsa Pampulha, que é o principal, talvez hoje uma das mais conhecidas residências artísticas do país, que se chama Bolsa Pampulha, é a gente que faz hoje lá no Viaduto das Artes, coordenando, estamos lá com 16, foram 16 selecionados, dentro desses 16 são 22 artistas, que nós convidamos para fazer a curadoria o Rafael Fonseca, que é aqui do Rio também, e a Amanda Carneiro, que é a curadora assistente do MASP, lá com o Adriano Pedrosa. Então, assim, e é um espaço aberto para o público, na periferia, para trabalhar para a periferia também. Então, assim, eu acho importante falar isso porque o trabalho, ele, apesar dele não ser um trabalho, igual eu falei, de fotojornalismo, ele tem um trabalho também de cunho social, e isso acaba se estendendo na vida do artista, eu acho, né? Isso para mim, pelo menos, aconteceu de uma maneira muito intuitiva. Quando eu vi, eu estava realmente, eu sou um cara branco, né, de classe média e tal, quando eu vi, eu trabalhava com a periferia, na periferia, e o que me interessa são os assuntos da periferia, porque ali tem uma vida que eu vejo assim, que é pulsante, e que precisa realmente ter esse acesso ao universo das artes. E o Viaduto ele cumpre essa função ali. Enfim, essa é a moça que é a dona da cesta ali de comida, com a abóbora e a maçã. E aí, enfim, aí eu passo, né, a criar uma liberdade com as pessoas dentro das ocupações e passo a conviver de uma maneira muito tranquila, assim, convivendo diariamente com elas. Eu já estava incomodado já há bastante tempo assim, com esse processo que a gente tem vivenciado da captura de imagens de âmbito digital. Eu estava conversando outro dia com uma amiga minha, uma curadora muito amiga minha, que estava aqui em São Paulo, fazendo um trabalho comigo aí, com o Leandro, lá na Fiesp, que chama Ângela Berlinde, e que a gente estava conversando sobre isso até, sobre esse processo, essa quantidade de imagens que a gente gera hoje, né, nos telefones e tal. Na verdade, a gente não está gerando conteúdo de imagem, a gente está gerando esquecimento. Porque a gente esquece daquilo tudo que a gente fez. Você enche seu HD, mas você esquece, você não tem um processo. E há muito tempo eu já vim incomodado com isso, com esse processo de captura digital, e nesse trabalho especificamente, eu falei, cara, eu não posso fazer isso de uma maneira digital, porque eu acho muito invasivo entrar na casa de uma pessoa dessas e fazer 500 imagens, com certeza vai sair uma imagem boa, porque se eu faço 500 não é possível que eu não tire uma foto boa, tem que ser muito ruim, né, para não tirar uma foto boa no meio de 500 mil, mas é o que as pessoas fazem hoje, entram num espaço desse, fazem 1000 fotos e põe na capa do jornal uma foto boa. E era isso que eu não queria, então, daí a minha escolha por fazer com fotografia de 4x5, quem não conhece é aquela câmera do Chaves, lá do Seu Madruga enorme, que demandava muito tempo para eu preparar o que eu queria fotografar. Então, ali eu começava com as pessoas que eu não conhecia dentro da ocupação, era uma oportunidade de eu começar a criar uma proximidade muito maior. Então, às vezes, acontecia muito de eu ficar lá um dia inteiro e nem achar a foto, não querer fazer a foto, montar a câmera, deixar a câmera na casa da pessoa e voltar no dia seguinte e fazer. E dali eu fui criando essa liberdade. Claro que ela não começa aí, antes de entrar nas ocupações, eu procurei, quem mediou a minha entrada lá, e é do Leandro também, que meu amigo aqui, a gente trabalha junto, o Leandro entrou para a gente fazer uma exposição no Palácio das Artes com esse pessoal. Foi a partir de um padre,
padre Paulo Gabriel, até que chama, que mediou a nossa entrada junto às lideranças sociais locais. E dali a gente começou a trabalhar, até para não fazer de uma maneira invasiva, né? Você tem que entrar, conversar com as pessoas, explicar o que vai ser feito e chamar essas pessoas para participarem desse processo, porque senão eu excluo elas de um processo que eu vou utilizar desse processo, né? Então, a gente fez uma conversa com toda a comunidade, chamamos uma família para nos acompanhar. Então, foi um processo aí, no final disso, a gente já estava num processo que já expandiu sua criação de imagens, que era estar ajudando, mobilizando pessoas, doações, e a gente tem essa amizade com eles até hoje. A gente arrecada e volta e tenta estar sempre em contato com eles. Enfim, e aí eu começo a fotografar esses retratos, esses detalhes de casas que, para mim, eu enxergava como pinturas mesmo, assim. E a partir do momento que eles têm aquilo ali como um objeto de vida, de manter aquilo como um espaço deles, né, existe essa necessidade de criar um espaço agradável, assim, esse pé de chuchu de plástico, ele é de plástico, mas o periquito é de verdade, né, mas assim, é uma estética criada dentro desse universo de dificuldades, assim. Então, eu passo a ter mais intimidade. Se eu quero fazer uma imagem num fundo, né, que eu enxergo aquilo ali com fundo escuro, eu já tenho uma liberdade de fotografar do jeito que eu quiser, se é sem a blusa, só para fazer essa parte. Enfim, aí ficamos amigos e eu continuo produzindo. Então, assim, tem uma ligação muito próxima das imagens entre as 3 séries, né? Isso aqui já é o Paisagem Ambulante. Para você ver, trata da ocupação, da mesma maneira como os moradores das ocupações têm os andarilhos, eles vão ocupando e vão... Está vendo? O cara faz ali uma cadeirinha para ele sentar no final da tarde, tem alguns andarilhos que andam e voltam para um espaço que ele conseguiu ali de beira de estrada. Enfim, é um espaço muito diferente quando eu comecei a enxergar isso. E vou encontrando essas figuras e fotografando ao longo, né? Então, assim, eu passo a trabalhar dessa maneira essa questão da moradia, mas com esse olhar muito voltado para o cinema, para a pintura, para a escultura e tudo, né? Esse trabalho, esse Paisagem Ambulante, foi um dos que ganhou esse Marc Ferrez a primeira vez. Foram 2 prêmios, Marc Ferrez, e depois ganhei um Pierre Verger com essas séries. Ó, tá vendo, Leandro? É bom ter amigo artista. É isso aí, ó. Obrigado. Valeu. A gente que dirige espaço cultural, a gente é acostumado a fazer tudo, né? Assim, fazer trabalho, ajudar os amigos nos trabalhos e produzir, manter o espaço aberto ainda. Então, assim... aí outra coisa que eu queria também trabalhar nessa exposição, que quando foi feita lá em Montevidéu, e trouxe ela veio ao Tribunal de Contas da União. Quem selecionou foi o Ricardo Otaki, do Instituto lá, Newton Otaki, e pessoa muito querida até. E eu queria trabalhar também muito essa coisa, assim, sabe? Eu estava um pouco cansado dessa coisa de dividir os trabalhos em séries. Eu queria trabalhar também essa junção da fotografia colorida com a preta e branca, não ter mais aquela divergência que eu via, né? Que às vezes eu tenho muitos amigos fotógrafos, eu via os caras lançando livros sempre separado por séries, por época, ou um fotógrafo que morreu, divide a época que ele trabalhou. Eu falei, não, cara, eu estou muito novo ainda, estou longe de morrer, então eu quero embaralhar tudo. E aí eu começo, agora eu até tenho feito essa pesquisa, que eu acho interessantíssimo, assim, essas pinturas de parque, que é uma coisa meio que... É para criança, mas o negócio tem um teor meio, né, meio sexual no meio, mas também meio mal pintado também, sabe, assim... Então, eu passo a me interessar também por isso, assim, né? Esses letreiros também, essa com tiro ao alvo, mas é uma fonte de criança, mas o negócio é uma arma também, e isso é uma brincadeira. Então, assim, é um universo vasto, assim, enorme, que dá anos e anos de pesquisa aí. Sabe, tá vendo lá no fundo, essas mulheres, o negócio são uns patinhos na frente, mas umas mulheres meio seminuas lá no fundo, enfim...
E aí eu trabalho assim esse processo e começo a fotografar também as famílias, né, lá, as famílias que estão morando aí nas ocupações, nos circos e tal. Essa é a dona Januária com 2 vizinhas dela. Essa é aquela moça que com o filho da casa lá, né, da abóbora e tal. E eu começo a me interessar também por essas criações jovens, assim, né, como que é impressionante, contrário do que as pessoas costumam achar, que 70% das pessoas que moram em ocupações urbanas são mulheres solteiras que estão fugindo de alguém que agrediu elas, assim. É uma coisa muito doida. Tanto é que hoje, pelo menos esse espaço que eu trabalhei, que é um conjunto de 9 ocupações urbanas, que chama Vale das Ocupações, que está na região do Barreiro, onde a gente está. É um vale que você tem 9 ocupações. Eliana Silva, Isidoro, Mandela, são 9. O cara que bate hoje na mulher lá, no dia seguinte ele é expulso, senão eles matam ele. Porque eles falam, cara, lá você faz bater em mulher, eles não aceitam. Porque 70% lá são mulheres. Então, assim, são pessoas que estão tentando recomeçar a vida. Então, é um outro entendimento do que as pessoas tinham, né, da década de 80, que falava que o MST entrava, chutava a porteira do cara que tinha fazenda. Não, é outra coisa. São pessoas, e até porque também essa não é a realidade do MST. O MST hoje tem uma realidade muito distinta do que, às vezes, é divulgado pela mídia, né? São pessoas que batalham também para ter sua produção. E as ocupações é muito parecida com isso. São pessoas, às vezes, os jovens que estão lá, são pessoas que estão tentando começar a vida. Provavelmente, pelo menos em Belo Horizonte, um porteiro de um prédio ou garçom do bar provavelmente mora numa ocupação e as pessoas não sabem. As pessoas que geralmente chegam nesse ponto, estão ali, elas não têm interesse em ocupar aquela terra para vender. É isso que as pessoas não têm. Elas têm interesse de ocupar a terra para produzir, para viver. Ela não vai vender o lugar, que ela nem tem um lugar direito ainda, na verdade. Então, assim, eu trabalho, principalmente nesse caso, que é o Sob o Mesmo Céu, essa série, eu começo a trabalhar muito em dípticos e trípticos, assim, como que essa estética, assim como no Paisagem Ambulante e no Desencanto, como que essa estética desse espaço que elas ocupam é muito parecido com as pessoas, assim, né? Então, eu trago para os espaços também que eu fotografo uma relevância, uma importância quase que de um retrato. Não é porque é um cortinado, para mim eu fotografo quase como se fosse um portrait, um retrato mesmo, assim. E, enfim, aí eu vou convivendo. Eu estava falando das pessoas tentando recomeçar suas vidas. Esse caso desse garoto, ele é até interessantíssimo. Acho que é Gabriel o nome dele, se eu não me engano. O Gabriel, inclusive, ele também não tem as pernas. O Gabriel, ele não tem as pernas nem os braços. Só que eu não queria, como eu não queria que, em momento nenhum, qualquer foto desse trabalho fosse apelativa, eu achei que não era necessário fotografá-lo de corpo inteiro e tal, enfim. Até fotografei lá, mas achei que, para o trabalho, a foto que eu queria, e que ele gostou também, porque eu levei para ele ver, ele gostou dessa foto. Ele pediu, inclusive, para fazer uma foto assim, porque, na verdade, o que ele está fazendo é aquele negócio, né, que os meninos fazem assim, né, aquela pose dos meninos. E... Cara, o pai dele batia muito nele quando ele era bebê. Como é que você pode imaginar que uma pessoa pode bater numa criança que não tem perna nenhuma, não tem nem como se defender? Então, assim, o pai foi embora, a mãe expulsou, a mãe tem que trabalhar e ficou a avó e o avô que é paralítico. Então, assim, a vida do menino é pesada. Só que ele é um menino super feliz, cara. Inclusive, joga bola, ele tem uma prótese que ele coloca, corre, joga bola, e eles colocam ele sempre para ser atacante e tal. Então, assim, é um lugar de construção mesmo, é um lugar que as pessoas se ajudam muito e de vidas muito sofridas para chegarem até ali. E dali para frente, eles é um novo rumo que eles querem dar para a vida deles, assim. Essa é a Janaína, que é moradora da ocupação também, uma foto até que eu gosto muito, eu acho muito simbólico, assim, as unhas pintadas de branco, o pé negro sobre a terra, né? Isso é a casa, isso é a cozinha dela, aqui do lado. Essa bacia é onde ela lava as panelas, né? Enfim, é uma juventude que está começando ali e tentando se estabelecer também, né?
Que é uma coisa interessante, assim, esse pessoal hoje já mora na ocupação e já vai à faculdade. É algo... A gente teve um regresso muito grande agora, mas assim, já tem pessoas que hoje moram nas ocupações urbanas que já estudam, já estão formando, assim. E é interessante que formam geralmente em direito ou em arquitetura e engenharia para voltar para as ocupações e ajudar aonde eles estiveram a melhorar a condição de vida. Nessa borracharia, esse espaço foi logo... Está vendo? Isso eram vários barracos na beira da 381, que, na verdade, tiraram todos e sobrou só borracheiro, porque eles tiveram que desapropriar para duplicar a 381. Né? Eu acho interessante que essa foto me lembra muito mais um barco assim, do que um barraco, na verdade. Né? Enfim, esse cara, esse andarilho, eu fotografei ele chama Tarcísio. Esse caso é interessante porque esse ensaio ele foi para... Eu fiz uma exposição na Fiesp, lá em São Paulo, na Paulista, ali, não sei se vocês conhecem, a Fiesp tem uma galeria de arte grande ali na Paulista, eu fiz uma individual lá, e aí essa foto saiu num monte de lugar, assim. E aí me ligou um dia uma secretária de cultura de uma cidade que chama Itabira, ali, para cima, ali, no interior. Cara, no final das contas, eles queriam vir me conhecer, porque o Tarcísio era muito conhecido da cidade. E estava todo mundo feliz demais que o Tarcísio saiu na Folha de São Paulo. E eles foram até Belo Horizonte me conhecer. E o Tarcísio ele saía da cidade, todo dia andava na beira da estrada e voltava e dormia na praça. E o pessoal acolheu o Tarcísio lá na cidade. Cara, quando eu fui ver, eles me levaram lá, eu, Tarcísio, o prefeito, para fazer uma foto. E eles ficaram super felizes. Aí você chegou hoje lá no gabinete do prefeito da cidade, tem a foto do Tarcísio lá, essa foto assim atrás do prefeito lá com a reportagem da Folha de São Paulo, assim. Mas é isso, essa é uma das últimas fotos da exposição, que é muito simbólica, assim, que são essas três crianças sentadas sem bola para jogar, porque geralmente é uma vez ou outra que aparece uma bola lá, e a bola some, é furada, eles têm que ganhar outra bola e tal. Mas que é uma imagem bem contemplativa, assim, também, né? Essa aqui é a Laje, é a filha de dessa família que eu fiquei muito amiga, que é a Janaína e a Altieres, por coincidência se chama Janaína também, o Altieres, o marido dela e os 2 filhos. E eles estavam construindo essa lajezinha para os meninos brincarem lá nessa piscina e tal. E, por último, essa aqui, depois eu fotografei uma das moradoras das ocupações. Eu cheguei porque eu queria fotografar alguma das pessoas das ocupações em um local que elas trabalhassem. Uma delas era doméstica, num apartamento de Zona Sul, de classe média. E eu cheguei lá, pensei em fazer aquele retrato clássico, né? Sei lá, eu ia fazer uma publicação, seria a entrada, seria uma foto dela, um retrato dela na frente, e no verso seria o dela como doméstica, com a roupinha de doméstica. Só que eu fiquei pensando naquelas fotos dos pés, e eu falei, cara, eu acho que esse pé sobre a ardósia fala tanto, então, na verdade, vai ser uma publicação agora que a parte da frente, a capa do livro, é aquela foto do pé da unha pintada de branco, né, no chão de batido, né, e a parte de trás do livro é esse pé no mármore. Eu acho que isso fala muito, assim, né, como que a pessoa ela está ali, ela expõe, só da gente olhar, a gente percebe a condição financeira dela, ela vive para trabalhar para os outros, assim, nesse sentido. Então, é muito triste, mas fala muito. Uma foto que o chão que a pessoa pisa fala muito sobre a condição financeira dela. Entendeu? Essa é a exposição que está hoje, fica até o dia 30, no Tribunal de Contas da União. Enfim, nesse espaço ela foi toda pensada para... É um espaço grande, e ele foi toda pensada a curadoria, nesse caso aqui em conjunto com a Sinara, onde a pessoa tivesse a vista da beira da estrada, toda ao entorno do espaço expositivo, então paisagem ambulante, os andarilhos todos entram em volta ali, abraçando a exposição, e no centro, como se fosse um momento de acolhimento, vêm as imagens suspensas por alto do interior das ocupações urbanas. Então, esse conjunto de imagens é como se fosse uma cebola, assim, nessas 3 séries. Se eu fosse descascando, mas sem chegar no centro das grandes cidades, né?
Eu faço um estudo que vem da estrada para a borda, para a periferia, mas a gente não atinge esse núcleo que é considerado núcleo financeiro e considerado ideal de vivência, que as sociedades entendem como o ideal de se sobreviver e tal. Bom, e é sobre isso que o trabalho fala, e agora queria escutar um pouco de vocês, né? Hã? Como é que é? Falei que o Leandro não fez direito. Não fez. É. Obrigada. Quer falar? Uma coisa que eu estava vendo e estava pensando assim que eu vejo. Eu lembrei da exposição que Evandro organizou no Mar, do samba, que foi uma exposição que eu fui algumas vezes. Às vezes eu estava no trabalho e dava uma fugida e ia lá. E era impressionante, assim, porque parecia que todo o público do museu ia para essa exposição do samba. Tinham outras exposições, mas a exposição do samba estava sempre lotada, né? E eu achava, assim, eu via que as pessoas estavam se identificando, né? Elas estavam se sentindo localizadas dentro do museu. E era uma exposição que tinha elementos cruzados, assim, de vários trabalhos de artes e várias questões do samba mesmo, né? E esse lugar de dignidade eu encontro também nas fotografias do Daniel, assim, uma coisa que o Daniel falou um pouco do processo, mas acho que também tem a forma como o Daniel fotografa, é um lugar de dignidade muito grande, até os andarilhos, né, que tem uma remuneração também que tinha, não era só uma questão assim de estou usando a imagem, não, né? Eu passei, no caso dos andarilhos, porque você acaba encontrando com o pessoal passando muita fome, muita dificuldade, né? Então eu passei a levar o carro cheio de comida, água, dinheiro no bolso e tudo que eu pudesse ajudar, assim, cobertor. Então, assim, sempre que eu encontrava, eu via a condição da pessoa, eu perguntava o que ela estava precisando ali e tal. Mas não é uma coisa de compra, assim, sabe? Não é uma coisa assim, eu estou te dando isso, faça a foto. Não, independente do que fosse, porque isso é a parte boa. Mas teve andarilho que quis me bater, eu tive que correr, teve gente que me recebeu com faca. Eu, da mesma maneira, eu voltei lá, cara, não, mas deixa eu te ajudar, assim, não é por isso. E não precisa fazer a foto, a questão não é essa. Mas por isso que os meus trabalhos são de longa duração. Assim, eu não consigo chegar num ponto de respeito mútuo se é algo feito para edital, por exemplo, entendeu? Para mandar para um edital. Não é por aí. É um processo de pesquisa mais que isso, eu acho, sabe? Não é de pesquisa de tudo, assim, de vivência, de quase que uma residência artística, se fosse. Para eu achar o que eu quero também dessas imagens. Por exemplo, outro dia eu estava até conversando como a gente está fazendo o Bolsa Pampulha, e a gente resolveu dividir o Bolsa Pampulha da seguinte maneira: tem 2 curadores e 4 tutores, porque dessa vez o Bolsa são muitos artistas, e eu e o Leandro coordenando. Então a gente convidou para coordenar, nós coordenamos, o Rafael e a Amanda são curadores e tutores, a Laura Belém, não sei se vocês conhecem, o Marcel Diogo, é um artista de Belo Horizonte, que é curador também, muito bacana, Brígida Campbell, que é da UFMG, a gente acha importante ter sempre uma ligação com a academia, e mais o Gabriel do Filme de Plástico, isso, que é uma galera que produz filme na periferia. Porque a gente acha importante também incluir, inclusive a gente escolheu curadores muito pensando nessa história, a gente que está na periferia também, a história do Rafael e da Amanda, que vieram também de meios periféricos, a gente acha importante também incluir essas pessoas no processo de produção. E
esse cara, que é o Gabriel do Filmes de Plásticos, que é um cara que produz, cara, é sensacional o trabalho, o cara produz de Contagem, que é uma cidade industrial de Belo Horizonte, ele mora na periferia de Contagem. Então, assim, a gente parar também com um pouco dessa coisa da gente fazer a cultura e levar para eles e falar, cara, essa cultura é certa, não, mas trazer eles também, mostrar para a gente, assim, cara, isso aqui que tem que produzir dessa maneira, que isso também é legal, entendeu? Enfim, então tem essas trocas, isso para mim é mais fácil, porque eu estou trabalhando lá na periferia, a gente começa a entender como que funciona o universo. Então você passa a ter um respeito mútuo também deles, também comigo, quando eles entendem que eu não estou ali para recortar uma imagem, utilizar, ganhar prêmio e fazer minha carreira em cima disso. Não é isso. Eu falo do Bolsa Pampulha, porque outro dia eu estava conversando com eles, com os tutores, os curadores, a gente falando até isso, falando, cara, agora a minha vida no universo das artes vai dar uma guinada. Assim. Isso para mim agora foi importante fazer isso, porque isso encerrou para mim um processo de pesquisa de 10 anos. Meu direcionamento nas artes agora vai ser outro, completamente diferente. Assim. Não que eu tenha feito só isso nesses 10 anos, eu fiz vários outros trabalhos. Mas nesse universo, isso para mim se dá como resolvido, assim, sabe? Eu acho que tem outras demandas e outros espaços das artes que eu quero explorar. Mas eu acho que todo mundo tem que ser tratado com respeito, inclusive na hora que você está trabalhando, assim, sabe? Né? Eu acho que se você trata com respeito, se você negocia também essa relação de produção artística, como eu falei, a gente conversa primeiro com as lideranças sociais locais. Eu poderia ter entrado lá, porque várias pessoas que já estão, inclusive nas fotos, já foram no viaduto. Mas eu acho importante entrar com uma conversa para toda a sociedade, não simplesmente entrar como um invasor e capturar essas imagens, entendeu? Assim foi com os circos também, com os parques, eu acompanhei vários por outras cidades. E eu tenho filho pequeno, chegou uma hora que eu já estava levando meus filhos para brincar com o filho deles, então, assim... Que é isso, eu acho que o trabalho também contamina a gente, né, nessa maneira, assim, nesse processo, quando é um processo de longa duração, assim. Mas eu acho que é por aí. Bom, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui. Eu queria agradecer a Carol pela ter trazido para cá esse evento. Acho que nós estamos num processo de reabertura aqui do Centro Cultural, que fechou durante a pandemia e, em função de toda a estrutura burocrática daquele, está lentamente sendo reaberto. E agora, há pouco mais de um mês, nós conseguimos finalizar a licitação para contratar os técnicos exatamente dessa área de teatro, do cinema, do som. Então, agora, há pouquíssimo tempo, a gente está podendo usar esses espaços que nós estamos aqui. Então, esse é um dos primeiros, o segundo evento, na realidade, ou o terceiro, que a gente consegue realizar. E é um prazer estar aqui com você, Daniel, muito obrigado. Obrigado a todos. Eu queria primeiro pedir desculpa, que eu quase arranquei a porta aqui. Aconteceu que nós finalizamos há pouco aqui a exposição do Rogério, que a gente vai abrir amanhã, e o chefe da montagem estava me ligando insistentemente, eu não sabia o que era só para dizer que ele estava indo embora, mas como ele ligou 3 vezes, eu saí desanabanado, quase levei a porta junto, me desculpe. Mas, inclusive, eu queria convidar vocês, quando a gente finalizar aqui, o Rogério, eu tive essa ideia, o Rogério se dispôs, se vocês quiserem ser as primeiras pessoas a visitar a exposição, a gente podia fazer uma visita guiada, a exposição está toda montada, finalizamos, hoje exatamente, né, os últimos detalhes, então, não, uma honra. Quando a gente terminar, se vocês quiserem, a gente faz essa visita. Bom, muito bonito o trabalho, assim, muito bom. É um prazer estar podendo ver esse trabalho que eu não conhecia. Eu queria, assim, ter algumas ideias que eu podia articular aqui com você. Eu me interesso muito pela como é que se constitui a construção, como é que é o processo de construção da articulação poética da pessoa. Porque uma coisa assim, eu vou documentar as ocupações, né? Você próprio falou claramente que o seu trabalho tem uma parte, tem um aspecto, digamos, não uma parte, um aspecto que pode ser tratado como documental, mas tem um outro aspecto que não é de ordem documental
isso exatamente. É uma ordem muito mais profunda, muito mais complexa, né? No sentido que você mergulha no universo das pessoas, que você está nos espaços, na própria articulação simbólica desses espaços, o que eles significam de vários pontos de vista, etc. Então, assim, me interessa muito como é que, principalmente no fotógrafo, porque uma coisa assim, é um desenhista, ele vai construindo a articulação poética dele, é uma coisa, é na linha, na mão, né? Fotógrafo não é mecânico a coisa da máquina. Então, é no olhar que ocorre tudo, né? Inclusive, assim, essa exposição do Rogério, fiquei olhando as obras, as várias séries, e aí pensei assim que o título é Onde está o sujeito, né? Assim, fiquei pensando, ele tem uma obsessão de achar alguma coisa que ele procura e nunca está ali, ele vai atrás infinitamente, né? Atrás desse sujeito enigmático. Então a gente deu esse título, quer dizer, porque é uma construção do olhar, não importa onde ele esteja, né? Que situação das mais diversas, ele está em busca de alguma coisa, né? Algum ponto que, na realidade, diz respeito a quem? É aquele que ele fotografa ou a ele mesmo, né? Quem que ele está procurando? Tá fora ou está dentro, né? Então, assim, usando a sua própria metáfora, agora final, de uma cebola, porque você mostrou as séries e depois disse, não, eu resolvi misturar isso tudo. Isso. Por que você resolveu misturar isso tudo? Quer dizer, provavelmente porque tudo diz respeito a uma coisa só, né? Aí você falou, não, como uma cebola, que tem um núcleo, tem uma volta, onde está o núcleo? Então, em vez de ser onde está o sujeito, onde está o seu núcleo? Meu? Né? Onde está a sua questão poética? Você sabe ou você... Eu não estou querendo que você responda isso, claro. porque isso talvez seja uma resposta impossível, mas assim, como é feito esse processo, no sentido da sua busca interior, da sua construção, né? Onde está esse núcleo que te move a ficar ali naquela estrada, a viver todas essas experiências que são casuais, quer dizer, poderia, se você tivesse casado com uma americana lá em Nova York, Claro. aí você ia inventar outra realidade, mas talvez a busca fosse da mesma natureza, do mesmo núcleo, né? Então, a minha pergunta inicial é essa: como é que você pensa essa questão da construção poética do seu trabalho, né? Bom, eu acho que primeiro, assim, inclusive no Rogério ali comigo, acho que tudo sempre vem de dentro, assim, né? Eu acho que tudo vem de dentro. Você pode não saber que estava lá dentro, mas está. Né? Mas o que eu acho mais legal, assim, nas artes visuais era que o processo de construção de um artista, ele é infinito, né? Assim, ele para quando a artista morre. Assim. A gente, pelo menos eu acredito nisso. Assim. Ele é um processo que vive em constante mutação. Assim. Antes de eu começar que a primeira das séries foi Paisagem Ambulante, eu tinha feito 2 trabalhos. Um que chamava A Cara da Saudade, onde eu conversava, falaram que minha avó estava com princípio de Alzheimer. No final nem era, quem teve foi minha mãe, mas enfim, mas eu achava que era minha avó. Né? E aí eu resolvi fazer um trabalho que eu conversava com algumas pessoas que... Eu acho ruim falar isso, que tinha história de vida interessante, porque toda história de vida é interessante, né? Se você fuçar na vida da pessoa, todo mundo tem algo interessante, assim. Mas pessoas que me chamaram a atenção por histórias de vida, assim. Enfim, eu conversava, e depois de muita conversa, eu chegava e pedia para essa pessoa... A hora que eu via que ela tinha... Porque a gente conversava sobre coisas muito densas, assim. A hora que eu via que ela tinha se emocionado mais, assim, eu pedia para ela lembrar daquele ponto lá, daquela conversa que a gente conversou, que eu senti que a chave virou ali. E aí ela fechava o olho, a hora que ela abria, eu fazia uma foto e o trabalho chamava A Cara da Saudade. Logo depois, em conjunto com isso, eu fiz um trabalho até junto com o Leandro, que a gente fotografava umas cabeças de cavalo e de carroceiro e catador de rua.
E aí fazia uns polípticos, o Leandro começou a criar umas esculturas, que eram os carrinhos dos catadores de ferro e tal. E, na verdade, era uma discussão sobre essa coisa do processo de força humana como tração animal, assim, sabe? Era uma viagem. Mas quando eu entro para a estrada, foi o primeiro trabalho que eu não corri atrás para fazer. O trabalho me abraçou, entendeu? Eu mudo uma chave na minha vida, no meu processo de construção, onde eu não estou mais preocupado em fazer trabalho, ficar enchendo o saco de curador, olha aqui, olha o que eu estou fazendo, né? Me dá uma chance, pelo amor de Deus. Cara, a partir do momento que eu viro isso e relaxo e deixo o negócio acontecer mesmo, que vem de dentro para fora, esses outros 2 trabalhos são bons, mas são bons agora, assim, que eu já expus em outros lugares, conheço mais gente, porque o início é difícil. Essa parte que quando eu vejo, eu estou envolvido pela estrada e eu começo a me interessar por essa estética. Quando eu era criança, eu viajei muito com meu pai, porque meu pai era engenheiro, então era aqueles Fiatzinho velho, 147, cheio de capacete atrás, meu pai me levava para as obras, para dormir com ele. Então, acho que vem tudo daí. Eu acho que é um processo que eu começo a me interessar, e que eu me interesso nessa estética que estava lá na cabeça dos cavalos, porque, querendo ou não, é a periferia, é uma estética assim, que é rústica, mas é algo que me interessa. Mas essa coisa da construção poética, cara, é uma coisa muito doida. Eu não sei como que ela vem, mas eu sei o que ela vem e o que eu não quero, entendeu? Eu sei muito mais o que eu quero descartar do que eu quero usar. E eu acho que se dá por aí. Eu não sei se é o processo do Rogério, do Joaquim, que são fotógrafos que eu sei que estão aqui, mas eu trabalho muito assim. Eu fico, por exemplo, à beira da estrada, eu fiquei 1 ano. Por 1 ano eu sabia que não era aquilo que eu queria. Num dia que eu fiz em uma viagem de ida e volta, eu fiz nem está aqui a foto, é uma foto de um Uno antigo, em cima de uma coisa de pneu, assim, como se fosse uma escultura e um negócio atrás. E, por coincidência, eu fotografei, logo saindo de lá, eu fotografei esse cara, que foi o primeiro retrato, que eu coloco ele, que ele não é nem tão escultórico, mas que ele me traz uma dignidade tão grande, que aí, a hora que eu coloquei as 2 imagens, eu falei, cara, o trabalho está aqui, a partir de 2 imagens. De um Fiat velho e desse cara com esse guarda-chuva, que ele estava andando na beira da estrada e... Enfim, ali eu sabia o que eu queria. Mas eu acho que o mais importante para um artista é saber o que ele não quer, mais do que o que ele quer. Porque o que a gente quer, a vida traz, assim, a gente procura, você vai chegando naquilo, né? O próprio desenhista, eu acho que ele começa de um ponto sabendo para onde ele não vai, mas, assim, para onde ele vai... Até porque eu não estou vendo isso, né? Assim, hoje eu fotografo muito com filme, assim, eu praticamente não fotografo com digital mais. Por quê? Porque o filme me dá um tempo para eu pensar e eu não tenho ansiedade de resolver aquilo naquele momento. Entendeu? E eu acho que eu preciso ter essa angústia. Eu sou um cara que eu preciso viver de angústia, cara. Assim, eu preciso saber que aquele negócio vai ser revelado, se ficou bom, se não ficou, para eu ver depois e para eu refletir. Naquele meio tempo ali, eu já refleti sobre várias coisas que eu fiz naquele dia. Então, assim, eu sou um cara confuso e demorado para produzir. Eu preciso refletir naquilo. Depois que eu acerto aquilo, que foi, por exemplo, as ocupações, depois que eu acertei as 2, 3 primeiras imagens, cara, eu já sabia o que eu queria em tudo. E aí a vida, né, como fotógrafo, a gente tem um olhar, as coisas te levam, assim. Mas, sei lá, eu acho que vem disso, vem dessa coisa minha. No meu caso, a minha fotografia ela é muito itinerante, é desse deslocamento que minha vida sempre teve. Quando criança, eu morei em 4 cidades diferentes, morei em Montes Claros, morei em Belo Horizonte, morei em Jaguara, meu pai era engenheiro, a gente vivia mudando. Então, assim, vem dessa certa inquietação e como formação, também de muita pesquisa, assim, cara. Uma coisa que eu tenho muito livro. Eu detesto ficar pesquisando na internet, eu gasto o dinheiro todo que eu ganho com livro, assim. Eu adoro tomar cerveja lá em casa e olhar aquilo. Eu acho que isso tudo vem da minha infância, vem de dentro, vem o que eu não quero, vem o que eu quero aparece, entendeu? O que eu acho que está muito parecido com o livro que eu li, eu falei, pô, vai ficar chupando a ideia dos outros também não dá, né? Então, assim, é um conjunto de coisas. Uma resposta, assim, reta de onde vem, eu não sei. Eu sei de onde não vem, isso eu sei. Talvez, acho que você deu a resposta. A gente não sabe, né? É um não saber que conduz, né? Exatamente. É contraditório, mas é interessante. Eu pensei em uma outra coisa também, que eu acho bem interessante. Você frisou muitas e muitas vezes a sua relação com essas pessoas, né? Na medida que você ia, frequentava, etc., você
estabelecer uma relação pessoal com essas pessoas, e que se mantém muitas vezes, etc. E são pessoas numa situação muito particular, ou nem tão De particular assim, né? vulnerabilidade, Quase muito uma maioria que talvez viva, mas enfim, numa situação dramática de vida. E eu vivi uma experiência que eu queria te perguntar se isso reverbera em você de alguma maneira. Eu vivi uma experiência que eu fiz um trabalho fotográfico sobre habitação. Eu estava muito interessado na questão da habitação no governo da Dilma, no sentido de que eu achava que o Minha Casa Minha Vida podia ser feito por grandes arquitetos e podia ser bonito, e não aquela coisa industrializada da pior forma Pombalzinho, possível. né? Aí eu comecei a pesquisar isso e tive a necessidade de conhecer mais profundamente as favelas, os bairros populares, etc. E fiz um levantamento assim, fotográfico. E me aconteceu uma coisa, para mim, foi interessantíssima, assim, porque eu queria visitar as casas dentro para saber como é que as pessoas constroem os seus espaços, né? E é literalmente construído porque elas fazem as suas casas do começo ao fim. Quer dizer, elas constroem a parede, o chão, desenham e fazem tudo lá dentro. E aí aconteceu o seguinte, eu consegui, através de mediações, como você falou, de instituições, então eu andei, por exemplo, na Maré, consegui, tem um posto de saúde lá, que tem uns agentes de saúde, que elas andam a favela toda. Então, eu ia com essas pessoas, aí podia entrar nas casas, era apresentado, explicava e tal. E aí eu descobri uma coisa absolutamente surpreendente, porque eles constroem essas casas, os seus espaços, tudo, com o material mais na gradação industrial, quer dizer, o design, você tem o design da Bauhaus, depois vai decaindo, aí o design vai ficando mais pobre, né, mais barato que é, né, a indústria vai degradando os designs originais até ficar uma coisa bem kit, geralmente, etc. Só que, de maneira, para mim, isso foi uma surpresa, uma descoberta, né, eles transformam esses objetos que são originalmente feitos pela indústria, são a maior parte deles são kits, são feios, são de mau gosto, etc. Mas a construção do espaço dá outra versão para aquilo. Eles conseguem transformar culturalmente, pela cultura deles, pela personalidade, pela cultura, dá outra cara para aquilo, uma cara pessoal, e fica belo. Então você tem as casas mais simples e mais belas, como de alguma maneira você também revela isso na sua... Aí quando você diz que... isso para mim foi uma descoberta importante, assim, no sentido de entender que essa massificação que a gente sofre em todos os níveis, dos ricos, dos pobres, essa massificação, né, brutal do sistema capitalista, que pega tudo e transforma em mercadoria, né? As pessoas resistem a isso de uma maneira heróica, porque elas estão tendo de viver, de construir as suas coisas com restos industriais, restos de design, as coisas, né? Às vezes, por exemplo, você tem uma casa com 10 tipos de azulejo, porque o cara pegou um pouquinho aqui, comprou ali, emendou tudo para poder fazer o negócio, né? Porque não tinha dinheiro para comprar um azulejo só, né? Então, a minha pergunta é assim, o que é revelado para você nessa experiência, em termos humanos, em termos culturais, né, da densidade cultural dessas pessoas, se você vê isso, ou se você não vê, ou como você vê essas pessoas que estão numa situação dramática, se há uma resistência desse ponto de vista que eu estou falando, né, existencial, cultural, humana, ou não, né? O que você descobriu desse ponto de vista nessa experiência sua? Bom, eu acho que assim, né? Eu acho duas coisas. Primeiro, aconchego, um lugar confortável todo mundo quer.
E artista todo mundo é também. Assim, eu acho que começa por aí. Agora, se tem uma coisa assim, isso, nesse sentido, me interessa muito, a periferia é a coisa mais legal e mais autoral que eu conheço. Classe média para cima, importa. O que a Paris Hilton usou lá no blog, na Europa, não sei o quê, chega no Brasil, chega a Vandu, chega a Diesel, entendeu? É uma coisa massificada que vem de fora para dentro. A periferia vem deles para fora. Eles criam uma estética deles, entendeu? Que é criada deles. Assim, não é que eu quero agredir ou falar isso de ninguém, não, porque eu vim da classe média. E por isso até eu posso falar. A classe média copia, se veste e pega tudo do que vem de fora, considera melhor, copia e usa aqui. Cara, a periferia, você chega lá no nosso bairro, lá, quem colar com a gente lá, você vai ver escrito negro tatuado Barreiro de fora a fora. Porque eles foram rejeitados a vida inteira, eles entendem hoje que eles têm poder de fala. Entendeu? Pô, eu frequentei a Savassi, o Sion, que é a classe média. Eu não vou tatuar Savassi no peito, sacou? Eles não. Eles têm uma... Você pode não gostar do funk, mas que é uma... Mas que o funk é uma construção cultural sensacional que vem deles e não veio imposto de fora para dentro. Pelo contrário, hoje o mundo copia o batidão do funk, é diferente, entendeu? Isso eles criam. Então, eles criam realmente a própria cultura. Eles não importam a cultura. É claro que você tem um ou outro lá que pega o Jay-Z, a Beyoncé e faz aquele negócio lá e tal. Mas, cara, a periferia ela tem uma cultura construída dela. É muito diferente hoje do que se tinha aqui, né, na década de 80, da empregada doméstica, achar que ela nasceu para servir para o outro e o que a madame usa é mais bonito. Não, cara, hoje você tem... O cara descolore o cabelo dele, usa do jeito que ele quer, tatua do jeito que ele quer, entendeu? Ele enfeita a casa do jeito que ele quer e de um jeito muito mais autoral do que as classes mais privilegiadas fazem, porque as classes mais privilegiadas copiam, é diferente. Uhum. Entendeu? E isso eu vi muito, assim, você vê isso muito nas ocupações. Você vê que eles têm uma potencialidade, primeiro, de criação enorme, cara. São sedentos por cultura, são realmente sedentos por cultura, cara. Fazem cultura, assim, cara, sempre tem num quartinho lá que trabalha como caixa do supermercado, conseguiu comprar um negocinho para mixar a música dele. O pessoal do grafite é muito forte nas periferias, porque é o que eles conseguem fazer. O cara não vai conseguir imprimir uma foto fine art, entendeu? Mas ele está ali, cara, a gente fez oficina de fotografia, quantidade de menino que vai, depois a mãe vai para ver também. É impressionante. A gente tem É porque acontece coisas hoje na periferia que a gente não imagina. Lá, uma das coisas que a gente faz lá pelo viaduto, a gente está coordenando, implantando um programa de gambiologia, de cultura maker, em 8 escolas. Quer fazer o quê? Ensinar para as crianças, falar, cara, se você não tem dinheiro para comprar brinquedo, nós vamos te ensinar a fazer um ketchup que sobrou da geladeira da sua mãe, isso aqui pode virar uma lanterna, e você vai gastar só com um LED azul e você vai brincar com isso. Entendeu? É começar a inserir o menino na arte, mas de uma maneira que ele possa também usar o que ele tem em casa. Cara, tem criança que chegou lá para a gente e fica doida, porque ela nunca viu internet. O menino está na 5ª série da escola municipal. Então, assim, mas mesmo assim, existe uma necessidade absurda de criar e de produzir. E isso reverbera nas construções interiores, que são nas casas deles, né? Assim, se eu pego essa foto do papagaio, cara, eu acho sensacional, assim, tá vendo? O cara não tem um cuidado lá de passar a fita e fazer, mas pintou. Ele fez o pé de chuchu de plástico, ele tentou esconder a TV a gato dele ali, tá vendo? Passa ali, ó, para passar por dentro, meio escondido, não é assim. Acho que esse é um exemplo do que eu falei, que é uma coisa, se você pega o objeto, é extremamente kit, mas ele transforma, ele dá outra expressão a esse objeto, né? Muda. Ele tem a capacidade impressionante, porque esse objeto muda. Ele era um objeto kit de indústria, porque isso é industrial. Né? Isso deve custar R$ 1,99. Pois entendeu? E aí ele consegue transformar isso numa outra... Numa pintura. Agora, tem essa coisa do olhar, né, que a gente estava falando, assim, é enxergar isso, que é algo, para a gente, completamente descartável, mas para a pessoa tem uma importância muito grande, mas enxergar naquele momento. Para te falar a verdade, essa foto, com todo foi uma cagada danada, porque eu fotografei com grande formato, e eu fiz, não sei se alguém aqui já viu grande formato, é um folezão, a gente tem que fazer um foco, cara,
Cara, nem eu sei como é que eu fiz isso, porque eu peguei, a fotografia ela é uma linha de foco. Você anda para frente, você sai do foco, você anda para trás, você sai do foco. Você tem que ficar naquela linha, né? O grande formato é um fole, né? Que eu ponho aquele cobertorzão lá na cabeça preto e eu vou chegando ali num botãozinho que a câmera, o fole, vai indo até chegar no foco. Então eu fiz uma linha de foco que pegava no pezinho de chuchu. Só que eu falei, pô, o bichinho lá vai ficar desfocado, né? E eu queria tudo focado do jeito que estava. Cara, ele virou a cabeça na hora que eu apertei, pegou foco em tudo, assim. Fotografia tem dessas coisas também, né? Essa coisa que o fotógrafo enxerga tudo também, nem mentira. De vez em quando a gente dá umas cagadas, sai mais ou menos assim o que a gente queria. Mas eu tinha enxergado a potencialidade da imagem. Né? E aí isso vem de dentro, assim, isso realmente vem de dentro. Mas só vem de dentro depois de um tempo que eu convivi com as pessoas, porque eu entendi o lugar que eu estava inserido. Como a rodovia eu levei 1 ano, aí já nos parques eu não levou tanto tempo, porque eu já estava ali no universo da rodovia, mas isso vem com o tempo. Eu acho... Talvez eu não enxergaria isso, essa mesma situação, se eu chegasse no primeiro dia que eu cheguei na ocupação, talvez eu não enxergasse. Só né? fazer um comentário que você está falando do que vem de dentro, vem de fora, e o Marcos Bonição está ali, o fotógrafo, né? Ele levantou a mão até, nem... E o orientador dele é meu co-orientador, e ele tem uma questão, o Tato Taborda, né? E ele fala sobre vibração por simpatia, né? Porque você, quando entra em contato com outra coisa, um corpo entra em contato com outro, os dois têm a mesma nota, elas vibram em simpatia, elas tocam, vão soar a mesma nota, né? Então, ao mesmo tempo que tem ali dentro de você, isso vibra, essa nota vibra quando você está em contato com as questões da ocupação, né? Claro, eu acho que tem uma coisa assim, que até meio pegas falar, mas é verdade. Eu acho que tudo que eu mostrei, por isso que eu não gosto de falar, assim, que isso é a realidade da pessoa, porque quem sou eu? Não passei fome igual essa pessoa passou, eu não posso falar isso. Mas, assim, eu acho que o trabalho, ele fala muito mais de mim do que, sacou? É muito mais a maneira como eu construí, porque não é só fotografar também, né? A gente que trabalha aqui no universo da imagem, você sabe, a fotografia, principalmente a fotografia, igual está a exposição aqui, que eu não vi ainda, mas com certeza tem uma narrativa poética para isso. É igual construir um filme também. Né? Depois você vê o que você vai tirar, o que você vai deixar, como que essa narrativa vai ser criada para uma exposição. Né? E assim, então no final eu acho que fala muito mais de mim, na verdade, do que disso tudo, porque depois sou eu que vou editar, sou eu que vou dar essa coisa. Mas realmente, se não existisse uma energia, é que até separei, porque a gente estava falando daquilo, isso daqui, gente, é da Jade, que é essa aqui, ó. Isso foi uma mensagem quando ela viu Bom dia, Jade, tudo bem? Quer ver? Estou apaixonada. Aqui, isso é ela. Essa é uma pessoa muito... Bom dia, Jade, me mandou tudo uma bem? mensagem assim que ela viu. Estou apaixonada, Daniel, com a exposição. Recebi o vídeo. Assim, eu não tenho palavras para te agradecer, primeiramente, né? Agradecer a Deus pela oportunidade. Te agradecer, né? Pela confiança, pelo seu trabalho que é maravilhoso. Estou, assim, encantada. Se eu pudesse, eu estaria lá no dia da exposição. Enfim, ela me mandou isso tudo de mensagem, depois chorando. Que bonito. Então, assim, estou mandando isso porque é uma pessoa muito pobre, que mora num lugar lá muito pobre, e que ela não enxergou como se eu tivesse recortado e usado o negócio dela, porque eu já convivi com ela, porque eu já fui lá, eu entendi, a gente também está presente ali. E, cara, ela está assim, está em êxtase. Então, existiu essa energia, sacou? De contribuir para o trabalho também, né? Eu acho que a dificuldade de se fazer um conjunto de trabalho robusto é você conseguir unir a equipe inteira, porque tudo é uma equipe. Desde o cara que revela os filmes, a quem você fotografa, ao cara que vai imprimir, a um assistente que você vai contratar, as lideranças sociais locais. Aí é tudo, é um todo, assim, que você entende isso depois de mais... Queria te perguntar uma outra coisa, assim, você acha que está resolvido, digamos assim, não há nenhuma dificuldade, ou há um trânsito resolvido entre a questão, quando você fala um pouco da fotografia documental, a fotografia, o universo de artes plásticas, você acha que hoje no Brasil a fotografia, o universo fotográfico, não há nenhuma
diferenciação, assim, não há nenhuma distância do universo das artes plásticas? Essa questão é uma questão solucionada ou ainda não? Quero dizer, a fotografia está totalmente incorporada no universo das artes plásticas? Não acho, ou você não. acha que ainda há uma... Eu acho que tem muito preconceito ainda com a fotografia no universo das artes. Isso tem, assim. Não só, no universo das artes, não só para algumas instituições, curadores, mas para colecionadores, para uma série de coisas, assim. Porque, na verdade, a fotografia como construção, né, no universo das artes, que vem desde antes, mas ganha uma projeção enorme com a Cindy Sherman, com o Jeff Wall, aqueles caras ali na década de 70 e 80, né, que hoje são fotos que valem milhões. A fotografia de 2000 para cá, ela evoluiu nem digo que ela evoluiu, mas ela passou por vários suportes diferentes, né? Foi a câmera digital, foi o celular, é muita coisa para ser assimilada e muita coisa ainda para ser experimentada. Então, o meio das artes, ele é um meio muito conservador, na verdade, né? Se a gente for parar para pensar. Abriu-se há pouco tempo para a fotografia, e aí foi uma coisa boa, porque com a fotografia digital, muita gente que trabalhava com performance pôde trabalhar também, porque antes era muito caro, né? Não era todo mundo que fazia performance tinha condição de ter um trabalho de performance bem fotografado. Mas eu acho que a fotografia hoje ela está muito mais inserida do que ela estava antes. Assim, pelo menos na minha vivência pessoal, eu não teria, por exemplo, essa exposição mesmo. Eu tive várias individuais que antigamente eu não teria. Eu fiz individual no Palácio das Artes, eu fiz na Fiel, eu fiz em vários locais. Que antigamente você tinha assim, essa é a galeria de fotografia, essa é a galeria para exposição, entendeu? Em alguns espaços ainda tem isso. E algumas pessoas enxergam isso como uma conquista. Eu acho que é um atraso. Eu acho que quando a gente continua separando as coisas, cara... Por isso que eu sou um pouco crítico até às relações dos festivais de fotografia. Eu acho que tinha que trazer um diálogo maior, porque quando você faz isso também, você separa. Sabe? Você coloca num patamar que não está ali muito justo, ali, muito junto com a escultura, com o universo da performance, da experimentação, do objeto, entendeu? Geralmente, um curador que é doido por Farnese, dificilmente vai expor, talvez, o Joaquim Paiva, entendeu? Porque o cara, ele entende que o processo ele tem que ser quase que manual. A foto tem esse certo preconceito de ser um processo automático, né, no sentido de que você tem uma câmera ou uma lente. Meu dedo não imprime a fotografia, né? Quem faz isso é o impressor, é o printer, né? Então, esse preconceito ainda tem, mas eu acho que está acabando. Já hoje, você vê toda grande coleção hoje tem vários fotógrafos que estão inseridos em grandes coleções. Né? Prova disso é o interesse do MAN na coleção de Joaquim Paiva, né? Que ele está passando, coleção importantíssima toda para o MAN. Mas ainda tem um desertozinho aí para atravessar ainda, sabe? E você acha que essa dicotomia ela é internalizada pelos fotógrafos? Quer dizer, você vive, de alguma maneira, essa questão entre a coisa documental, a coisa puramente poética, sem nenhum compromisso com nenhuma questão do real, dessa tradição clássica fotográfica? Hoje, assim, você fala no sentido de sustento ou de estética? Não, de tudo. De tudo. Quer dizer, que é a mesma coisa. Quer dizer, se você precisa fazer trabalho duas fotografias diferentes para poder sobreviver... Hoje eu trabalhei muito tempo com publicidade, cara. Assim, como todo fotógrafo, acho que começou, trabalhou com publicidade, moda, uns trabalhavam em jornais, eu era mais do campo da... Hoje eu não faço mais, assim, cara. Eu consigo viver hoje de arte, mas eu não consigo viver só de venda de obra. A necessidade faz o gato pular, né? Hoje a gente tem os nossos projetos, por exemplo, lá no Viaduto, eu coordeno junto com o Leandro Bolsa Pampulha, a gente tem, mas sempre ligado à arte. Mas, por exemplo, hoje eu consigo bancar, por exemplo, essa exposição foi uma exposição muito cara. O
TCU bancou a exposição do início até o final. O meu salário, todas as exposições que eu faço, não que eu não faça outras, eu faço exposição até de graça, não tem problema. Agora depende de cada rede. Igual eu vim aqui sem... Mas, por exemplo, essa no TCU, que eu sabia que eles tinham interesse, cara, eles arcaram com 67 impressões, moldura do jeito que eu quis, uma média de 1,20 m a 1,5 m, são obras grandes, com a equipe que eu quis, com toda a estadia, com os salários que eu pedi, com tudo. Agora, tem outros espaços que eu já fiz, que eles bancaram as obras, mas não bancaram. Mas aí eu tenho a obra para mandar para a galeria, para vender, ou para mandar para um outro espaço, entendeu? E aí a gente vai. Fora isso, eu trabalho com o Viaduto das Artes, ali com o Leandro, em projetos paralelos. E o que acontece muito, que é uma dificuldade, eu acho, que os artistas têm, é de produzir uma exposição grande, assim. Então, às vezes, a gente sai de uma determinada exposição, às vezes dá certo da gente trabalhar, o pessoal mesmo do TCU já falou, pô, Daniel, a gente viu que você conhece tal artista, você consegue propor ele para a gente? Propomos. Ah, mas já que deu certo aqui, você não quer produzir aí, junto com o Leandro, a gente tem uma produtora que chama Cará. Produzindo, não tem problema. Então, assim, o que eu acho importante para o artista é estar sempre sobrevivendo, porque é difícil sobreviver de arte no Brasil, é estar no meio que a arte está rodando. Até para o seu olhar também, né? Dar uma limpada no olhar e tal. Mas, assim, no seu processo, mas no meu processo criativo mesmo, não há... Você superou essa questão totalmente, quer dizer, você... Ah, não, hoje eu sei o que eu quero, assim. Uhum. E eu tenho até mais referências internacionais do que nacionais, assim, nesse sentido. Sei lá, o Gordon Parks, foram assim, se eu te falar assim, que eu vejo muito desse trabalho, no trabalho dessas pessoas, sem eu perceber, eu te cito aqui 3 trabalhos, que foi eu tenho aqui foi mal, estou achando que é o meu. É seu. O Gordon Parks, aquele trabalho, a história da segregação, né, que depois ele veio até aqui e ele ficou na casa de uma família sulista americana de negros na década de 60, ele ficou acho que 2 meses dormindo no chão da casa da família para fotografar como que era ser uma família de negro no Mississippi da década de 60. O trabalho é maravilhoso, assim. Tem o outro que é o American West, do Avedon, né, do Richard Avedon, foi o primeiro livro de arte, assim, cara. Eu comprei por R$50 esse livro, outro dia eu olhei na internet, ele está 3 mil. A edição, bicho, isso é uma loucura, né? Não tem mais o livro, assim, e eu tenho ele lá surrado, a edição original e tal. E o Robert Frank, né, com os americanos, assim. Então, foram os 3 que começaram a nortear quando eu comecei a trabalhar na fotografia autoral, assim. E que são fotógrafos conservadores no conceito da imagem, né, assim. Não é assim Sherman, que já tem uma proposta muito mais contemporânea, nessa coisa de experimentar filtro de... Os trabalhos dela hoje são todos feitos por celular. Ela experimenta filtro de Instagram, expõe e vende lá por 1 milhão. É legal, né? Não estou criticando, não, mas é uma outra linguagem, né? Mas eu acho que referência é um contexto de tudo também, né? Assim, tudo que a gente vive, assim, tudo que a gente vê é isso. Hoje eu estou lá no Bolsa Pampulha, estou vendo assim, uns trabalhos de uns meninos novos, cara, que eu falo, porra, é o trabalho que eu queria ter feito, né? Assim, sempre tem isso, assim, né, cara? Por que eu não pensei nisso, tá? Mas faz parte, né? O Joaquim queria perguntar, o Munição, ela também. Olha, uma pergunta muito simples, direta, que é a seguinte. Nós tivemos aquela experiência, você lembra, né? Eu fiz um texto. Claro. Eu vou para o Uruguai. Como é que o público uruguaio recebeu a exposição? Ô, Joaquim, só contar para vocês esse caso. Eles me convidaram para fazer uma exposição com 72 fotos, lá no Uruguai, no Centro de Fotografia de Montevidéu. Beleza, e vamos embora. Aí falei, cara, liguei para o Joaquim, falei, Joaquim, queria que você me ajudasse, né, cara? Vamos pensar nisso junto, me acompanhasse com a sua experiência, fizesse o texto. E o que aconteceu? Eles compraram passagem de avião, passagem, estadia, tudo pago, para ir para a exposição. Cara, entrou naquele embate lá de Bolsonaro com não sei quem, cara, eles fecharam a fronteira só para o Brasil. Acabou que eu nem fui, Joaquim, na exposição. Eles filmaram a abertura, tudo comprado.
Imprimiram 72 obras, filmaram a abertura da exposição toda lá, mandaram, depois me convidaram para fazer uma fala lá aberta para o pessoal, que eu fiz foi no início daquele negócio de live, né, cara? Bem no início, assim. E eles no espanhol, eu no meu portunhol, mas resolveu... A sua internet que não funciona bem. O meu bairro, cara, minha internet, ela é educada, assim, se eu fecho a porta, ela não entra, entendeu? Lá no meu apartamento. Minha internet, se a gente fecha a porta de algum lugar lá em casa, ela não entra, não, ela é educada. Mas eu recebi as mensagens, eles adoraram o texto, falaram que ia mandar uma publicação, falaram que ia mandar um monte de coisa, não mandaram até hoje, vou até me cobrar, para falar a verdade. Mas eu entendo, porque foi na época da pandemia, e logo depois eles fecharam, foi aquela confusão, né, que ninguém sabia. Acho que foi do terceiro ou quarto mês que a pandemia começou. Mas eles falaram, eu não lembro direito, tinha alguma coisa que eles me falaram lá, que era... uma mensagem que eles receberam, inclusive, de uns brasileiros que estavam lá, falaram, o Joaquim vai expor aqui também e tal. E eles falaram, não, o Joaquim escreveu o texto, cara. Tal. O Joaquim é figura internacional. Mas, bom você ter me lembrado que eu vou cobrar deles. Porque foi naquela época de pandemia. E foi isso, mas na verdade, foi uma visitação, foi num parque, né? Lembra que foi a exposição. E aí eles fecharam esse parque um pouco tempo depois, mas não teve a visitação que a gente queria, porque foi a pandemia, ficou tudo fechado. Né? E eu não consegui ir para ver também. Daniel, Oi. você, com toda essa sua conversa, quer dizer, eu pelo menos percebo, não é, que você é uma pessoa cuidadosa em todo o processo, essa resposta que essa moça deu aí, porque você já tinha uma relação com ela, enfim, esse cuidado que você tem, né, com as pessoas e os seus ambientes. E aí, no começo, não sei por que você disse assim, não, mas não foi sempre assim tranquilo, eu já quase apanhei. Aí eu queria saber, assim, em que condições foi que pôde acontecer isso, se você tem esse comportamento? É porque, na verdade, na estrada, na ocupação você encontra muito também. Você encontra muita gente com problema de álcool, né, cara? Teve um que eu cheguei para conversar, o cara já correu atrás de mim com a faca. Eu saí correndo, tranquei dentro do carro. Teve uma vez, a gente estava na ocupação, a gente fez esse trabalho, a primeira vez que eu fui expor esse trabalho foi no Palácio das Artes, foi uma instalação junto com o Leandro, que a gente fez juntos. E a gente queria fazer um filme para lançar a exposição. E a gente levantou um drone, para as pessoas terem noção da imensidão que é um vale cheio de ocupação. Na hora que o drone levantou, já chegou um cara armado de 38, né? Já perguntou, porque ele achou que era a polícia, né? Então, assim, essas situações ocorrem, né? Não é... Porque, na verdade, quando você entra nesses lugares, por mais que você está amparado, são pessoas muito desgostosas com quem vem de fora, que é o poder público, que geralmente só chega lá para cortar a luz ou alguma coisa do tipo. Mas a verdade é que as pessoas que estão ali, elas querem, inclusive na ocupação isso é muito comum, elas querem pagar uma conta de luz, elas querem que a conta esteja registrada na casa dela, porque é como se ela fosse tratada como se ela aparecesse como um cidadão atuante na cidade. Eles fazem uma questão de ter uma conta, o problema não é pagar. É o governo entender que aquele espaço ali, bicho, eles não vão tirar mais, a verdade é essa. Se você olhar uma ocupação de cima, você não tira. Você não vai pegar aqui a rocinha e tirar a rocinha. Não tem como. Então, assim... E, nesse caso, eles são muito tranquilos até, eles estão abertos a negociar. Só que chega uma hora que você vai cansando, eles vão cansando, né? Assim, então, se vai entrar, o ideal é ter um diálogo antes, né? E mesmo tendo diálogo, o ideal é estar... Hoje eu já vou lá sozinho, mas, assim, no início... Por 6 meses eu só andava lá com uma família de lá, para não ter risco. Né? E na estrada eu tinha muito problema disso, de pessoa alcoolizada na beira de estrada, inclusive vários morreram assim. Então a pessoa chega achando que você vai bater, isso no Brasil é triste, né? Mas tem essa coisa, né, da pessoa bater no morador de rua, então eles têm esse medo também. Então você tem que chegar de longe, acena, tal, conversa, aí vai tranquilo. A gente também é brasileiro, né? Com conversa ali, a gente vai chegando. Né? Bonison, você queria perguntar?
já respondeu. Eu também estava, na sua fala, em diversos momentos aparece o viaduto das artes, né? E a gente estava conversando há pouco sobre as dificuldades, né, do poder público. E uma coisa que eu acho impressionante que o Daniel e o Leandro e o Gabriel fizeram lá em Minas é que era proibido ter construção embaixo de viaduto. E eles dois conseguiram mudar a lei. Aí foi a conquista do Leandro, ele foi lá convencer os vereadores, mudou, porque não era permitido ocupação de baixio de viaduto em Belo Horizonte. O Leandro foi expulso do ateliê dele, porque ele brigou com a vizinha lá. E aí ele entrou para debaixo do viaduto, onde o pessoal fumava crack. E Quando eu ocupo esse espaço que o Poder Sem Mentira, é a primeira casa de campo do prefeito de Belo Horizonte, que chama Parque das Águas. E esse parque estava todo jogado. ocupado pelo tráfico. Então a gente entra para revitalizar o parque com um projeto do Ateliê de Esculturas, onde a gente revitaliza todo esse parque, entrega o parque para a comunidade. Quando a gente está com o parque entregue, a prefeitura fala que é o parque, que é ocupar o parque com outras coisas que não queria. Então, algumas pessoas ligadas às questões do bairro me convidaram para ocupar um outro espaço, né? E todos que eles me ofereceram o pior do viaduto. Eu falei assim, se a gente conseguir mudar isso aqui através do pensamento de ocupação artística, a gente vai poder dar qualquer coisa. Então, a gente ocupa um viaduto em 2006, briga com a prefeitura durante 6 anos para que ela isso fosse mudada, e hoje qualquer viaduto de Belo Horizonte pode ser ocupado para fins culturais, sociais e esportivos. Que incrível. E isso nós estamos desenvolvendo o trabalho desde 2006. E o mais interessante é porque o pessoal que estava lá fumando crack e tal, ninguém foi expulso. Eles foram entendendo. O Leandro foi roubado umas 4 vezes, até eles entenderem que ele não ia sair de lá também. E ele ganhou pelo cansaço, na verdade. Eles saíram e foi feito um trabalho também de ver que... Quando a pessoa se sente pertencente ao local, ela cuida, ela trata as pessoas que estão ali de maneira diferente. Então, eu acho que ninguém naquele momento, até então, sentia pertencimento numa área de ninguém, onde a lei prevalecia de quem foi mais forte. Quando você vem com uma proposta de ocupação e transformação, eu acho que as pessoas passam a entender, demora um pouco, é lógico, por conta da processo, mas é um processo que hoje é a referência, né, de ocupação de baixinhos na cidade, a experiência que a gente leva para outras cidades também. E não tem consumo de droga nenhum hoje lá em volta. E as não tem pessoas nada. cuidam, né, do espaço. É porque quando a gente vai fazer uma programação, a gente tem exposição grande, a última grande foi da Berna Rialli, até das costureiras da Vila Semig, que é um bairro do lado onde eles literalmente decapitam os outros, assim, onde o tráfico é muito forte. Assim, então, a gente sempre tem uma exposição de cunho social, a gente tem as exposições realmente voltadas para as artes visuais e as residências artísticas, mas a gente sempre pauta também o que eles querem, assim, né? Agora mesmo a gente tinha mais uma parte que seria ocupada, olhamos o que eles queriam e fizemos a primeira quadra de beach tênis embaixo de viaduto e gratuita. Então, assim, vem tudo de uma demanda deles para a gente e conversado. Então, a partir do momento que as pessoas se sentem pertencentes daquilo, a gente tem a nossa programação, a gente tem a exposição de cunho social e a gente tem uma programação deles também. Então, a gente tem uma área para show, que o pessoal do slam, do poema, do hip-hop usa também, que aí, assim, eles se sentem donos daquilo também. Então, a gente não tem mais problema de droga, essas coisas, porque eles sabem que é deles também, né? E, a partir daí, vai se criando a programação todo iniciando para o próximo ano. Se vocês quiserem depois, só procurar Viaduto das Artes e tá lá. E a gente nós vamos receber a coleção do Joaquim. Bom, acho que a gente já passou bastante até da hora, mas, novamente,
agradecer muito ao Evandro Salles, que abriu o espaço, a oportunidade. Eu que tenho que te agradecer. Não, que isso. A gente foi super acolhido. Agradecer ao Flávio, que está ali, que, nossa... Foi super parceiro aqui meu de Shannon, nós dois aqui representando a Ampap, mas sem o Flávio aqui não teria sido a mesma coisa, assim, e agradecer, muita gente para agradecer, mas agradecer ao Daniel Moreira, que eu fiquei, assim, encabulada de convidar, porque não eram as condições ideais para convite, porque, literalmente, Daniel veio no amor, Leandro também não teve recurso. Mineiro convida, a gente vai, né? Que ele passa lá em casa, a gente passa. A gente vai. Novamente, agradecer muito a professora Lúcia Pimentel, que foi vice-presidente da Ampap, presidente da Ampap. E, como eu já falei hoje, o meu início foi muito assim, a partir da Ampap, né? Então, assim, tem uma importância muito grande, assim, a Ampap no caminho que eu escolhi, acadêmico, de seguir e, enfim, né? Eu procuro retribuir, né? Então, esse encontro, acho que ele tem um pouco disso, assim, para mim, sabe? Agradecer minha professora orientadora, Maria Luísa Távora, que foi representante regional, que nossa, é a pessoa que conhece minha cabeça por dentro, eu sempre falo isso, assim, é uma amiga. E, enfim, agradecer a todos vocês que estiveram aqui, Glauce representando a Fundação CCERJ, que me permitiu também estar aqui, me apoiou, assim, em várias frentes, enfim. Agradecer a todos que enviaram seus trabalhos, submissões, falar de novo do professor Luiz Sérgio Oliveira, que, né, meu companheiro, e que infelizmente não pôde estar aqui, mas que fez a transmissão online e me apoiou muito também, a minha Shannon. A gente fez muitas coisas juntos na pré-produção. Enfim, é um momento delicado que a gente está vivendo por várias situações, né? A gente imaginava que a pandemia estaria muito mais tranquila do que ela de fato está, né? Ela diz para a gente o tempo todo que vocês não sabem de nada, né? E ainda mais por outros motivos também, né? A questão da professora Glória Ferreira, mais uma vez, que mexeu com todos nós, né? Trouxe um tom bem difícil, né, para a gente, mas que ao mesmo tempo deixou, né, um exemplo de bravura, assim, né, e, enfim, então, falar dela para encerrar e, mais uma vez, muito obrigada e outubro está chegando, né. Por favor. Tanto agradecimento, aí nós temos que agradecer ao Shannon e à Carol, porque vocês não imaginam, eles estão na fase final da tese, da escrita da tese. E aí eu disse para ela, eu não sei como é que você vai aguentar dividir sua vida. Eu digo, vamos parar um pouquinho, né, para ela poder fazer essa organização toda. Organizar uma coisa como essa não é da noite para o dia, né, receber os trabalhos, tudo. Então, eles abriram mão, né, do tempo que eles tinham preciosíssimo para a escrita da tese. Os dois estão para sair lá do nosso programa para fazer esse encontro, quer dizer, pura doação. Então, eu queria uma salva de palmas para eles. E eu agradeço o convite, Evandro, é um prazer. E quem um dia passar lá em Belo Horizonte, passa lá no viaduto para a gente comer um queijo canastra lá, com um cafezinho. Bom, eu queria então convidar vocês, o Rogério vai nos conduzir aqui à visita. Vocês vão ser as primeiras pessoas a... Ah, pessoal. Hã? Ô, Leandro, só entrega para o pessoal. Eu acho que tem catálogo aí para todo mundo também. Trouxe para vocês levarem. Muito obrigado. Olha, gente, como essa parte é mais importante...